Salve nação, Paul Flá passando aqui rapidinho, depois dessa derrota do Flamengo para o Fluminense, depois dessa vergonha, depois dessa pouca vergonha, depois dessa... Cara, não tem nem palavras, eu tô tão engasgado, tô tão bolado, tô tão puto da vida, e eu prefiro evitar de falar para não xingar, para não me exceder mais do que eu já me excedi. Nem sempre a gente pode falar o que a gente tem vontade, né? Mas que o Vitor Pereira vai embora o mais rápido possível, cara. Eu falei no início que ele era pior que o Paulo Souza e agora vocês veem aí, para de passar paninho, né? Agora vocês veem aí que é pior. O cara perdeu 5 taças, 5 taças. Vamos ver o corte aí, tá? Que eu separei para você, um corte bem bacana aí. Bem bacana não, né? Em termos, né? Mais um debate aí. Crédito para Jovem Pan Esporte. O link vai estar na descrição e vamos ao vídeo aí. Só para deixar claro, teve gritinho na arquibancada do Maracanã já no primeiro tempo. Vitor Pereira vai se fufu, o meu Flamengo não precisa de você, hein? Vitor Pereira vai se fufu, o meu Flamengo não precisa de você. E o Braz? Como é que vai ficar nessa também? Esses são os... mas aí que tá. O Braz é culpa do presidente. Porque o presidente Rodolfo Landim, ele foi na entrevista que ele deu pro Mauro César Pereira, nosso companheiro aqui, e ele bancou. Marcos Braz entrou comigo, Marcos Braz sai comigo. Isso não existe. Não. Isso não existe, porque ele tira totalmente a responsabilidade do cara. Tipo assim, ele deixa claro, você vai até o final, pode errar, pode fazer besteira. E aí o Marcos Braz já sabe que vai ficar até o final. Por mais besteira que faça. E aí eu vou aqui, ó. 12 milhões de multa rescisória do Domenech. 5 do Rogério, 17. 7,5 do Paulo Souza, 24,5. Mais 15 do Vitor Pereira. Vai para 40 milhões de reais com multa rescisória de treinador. Porque o Vitor Pereira não vai ficar. Depois de hoje, se continuar como está, não fica. Sabe o que vai rolar? Igual aconteceu no Corinthians, pilhador. Aquele esquema lá todo do Willian falando, olha, eu queria muito que ele ficasse, eu ia bancar ele até o final. E aí o diretor de futebol, meu Deus, do Corinthians. Que acabou de sair. Agora, acabou de sair. O Roberto Andrade. Roberto de Andrade. Não vai acontecer, fica. não, mas vai Vitor acontecer a Pereira mesma não coisa. Aí o Landim vai lá, se caso ele tenha que mandar mesmo o Braz embora por pressão da torcida, que vai ser muito grande. Deveria. E vai falar isso, vai falar, ó, eu por mim não mandaria, não queria, ele pediu pra sair. A culpa Agora, é do Braz. Não, e a firmeza que o Rodolfo Landim mostra pra não contratar o Jorge Jesus é a frouxidão que ele mostra pra bancar o Marcos Braz. Porque pra contratar o Jorge Jesus é uma vaidade. Não, porque eles não querem assumir que o Jorge Jesus foi muito mais importante do que eles em 2019. Tem um vídeo e eles não querem dar a mão à palmatória de que o Jorge Jesus pode voltar pro Flamengo. Eles não vão ter escolha. Eu digo mais, não acho que o Tite combina com esse estilo de jogo do Flamengo. Acho o Tite mais burocrático, acho o Tite mais defensivo. Pra mim, o treinador certo para o Flamengo é Jorge Jesus e pode falar o que quiser. Pilhador, eu não sei de onde tiraram essa história de Tite. Eu também não. Eu digo, do Corinthians. Eu via o Tite no Corinthians. Não, do Tite no Flamengo. Do Tite no Flamengo? Eu acho isso uma baita cascada. Vou dar uma notícia boa pra você. Jorge Jesus tá pra renovar. Eu acho que a chance é zero. Pra renovar com o Fenerbahçe? A chance do proposta. Aí ele não dorme hoje. A chance do Tite voltar no time brasileiro esse ano é praticamente zero. Eu não ficaria muito... E essa história de Chelsea? Chance nenhuma. Tem a notícia de que o Tite pode ser o treinador. Tem várias notícias não foi só do Neto, tá? Já vi em outros lugares. Não tô nem sabendo que era, não sei nem quem. O Neto bancou. Tá, não, tudo bem, eu respeito o Neto, gosto muito dele, acho um cara bacana e bem informado. Mas eu conheço bem o Tite. Eu ficarei... Mas olha, assim, vai ser uma surpresa gigantesca. Não é no Flamengo, não é em qualquer time. Acho muito difícil. Evamp, que o Tite... você vai gostar de uma notícia. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Vamp, você vai adorar uma notícia, hein? Gabigol saiu no intervalo. Você que já vinha falando que vai dar M... Lá no Flamengo, a gente tá na TV, então calma antes de você falar a palavra. Vai dar M, você não vai morrer esse bicho aqui. E o Gabigol saiu. Jesus fazendo aquecimento com o brinquinho do Maradona. Você pode parar de conversar em paralelo, por favor, Piperno? É sobre o Jesus. Muito obrigado. Você vai morrer aqui de emoção. Do Gabigol. É Gabigol substituído no intervalo. Já tava com um cara ruim no primeiro tempo, quando saiu com a derrota aí pro Fluminense.
É um cara que a pilha vai ser toda nele se o Fluminense for o campeão carioca. Vai dar ruim, Vamp. O clima no Flamengo já deve estar ruim. Será que a sogra do Vitor Pereira não piorou de novo? Ele precisa ir Ô, embora? Tico, deixa eu te falar. Sabe o que vai acontecer? Já não tá tendo mais clima. Mesmo que o Flamengo seja campeão, vai pro segundo tempo, reventa. O que a torcida do Flamengo já pegou no pé do Vitor Pereira, com a sogra, tudo. Já tá xingando, Não adianta. Pode meter 5 no Fluminense no segundo tempo, que já não tem mais clima. Aí Já vem tem o quê? as duas maiores torcidas Vem do aquilo que a país. gente fala. O Flávio sempre fala isso. A responsabilidade cai em cima de quem está gerindo o clube. Eles não são dono do dinheiro. Eu acho que saiu o Pedro e Gabigol, hein? Já é mais uma rescisão, Flávio. Aí vamos supor. Ele vai sair junto. Manda o cara embora, Se mandar o Vitor Pereira embora, é 15 milhões? 15 milhões de Ele fez reais. a Mas conta aí aqui, você olha aí, 40 Olha aí, ó. milhões. Vitor Pereira, por isso que Jesus não tinha sogra. Foi boa. Essa foi boa. Essa aí foi boa. Muito bom. Olha aí, ó. O torcedor Não, o do Pedro Cartaz tá lá. não O Pedro tá lá. Agora, entrou Matheus França e Everton Ribeiro. Ó, Já vou levantar quem saiu. eu vou te falar assim. Aquilo que 40 milhões, ó, 40 milhões, você compra um jogador bom, velho. Pereira, Não é só 40 milhões, Flávio, ó. Gabigol. Verdade. Peraí, não é só 40 milhões, você tem que botar, sabe o quê? O salário deles tudo também. Verdade, que ganhou, né? Que ganhou. Pra estragar Quanto o Domenech tudo. ganhava, quanto o Rogério ganhava, quanto o Paulo Souza ganhava, quanto o próprio Vitor Pereira ganhava. Esse montante tudo aí dá quase 70 milhões, cara. Não, O salário desse cara não são pouco, não. E aí eu concordo com o Vamp, tá? Nessa situação aí, ele ter tirado o Gabigol no intervalo, agora vai dar ruim no clima e vai dar ruim com certeza. Eu vou passar a palavra pra vocês. A gente tá voltando aí 2 a 0 tá pra dando Rádio pena, Jovem Pan. Não, o tá? que eu saiba na final não é. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. Não é. E a gente vendo essa situação aí do clima no Flamengo. Piperno, Fausto, Vitor Pereira, vai se fufu. O meu Flamengo não precisa de você. Foi o grito da arquibancada no final do primeiro tempo e no intervalo. Vitor Pereira tá com cara de bunda no banco, tá sim. E Gabigol também não deve ter ficado nada feliz. As câmeras ainda não pegaram o Gabigol no banco. Eu queria ver como que tá o Gabigol. Mas ele tá no banco, né? Pode ser que Não, ele deve tenha estar. subido. Não, aí deve estar. Foi substituído. Agora, tem clima ainda pro Vitor Pereira no Flamengo, Piperno? Por mais que seja campeão hoje. Começa então o Fausto, porque enquanto isso eu vou te passar um vídeo que vai te mexer com o Que coração. loucura. Vai, Não, Fausto. eu acho que não tem clima nenhum. Eu só tenho a dúvida, e aí a produção pode ajudar a gente. Eu vi no último jogo que eu fiz, Flamengo e Fluminense, na semana passada, com relação a esse placar de 2 a 0 no caso, é pênalti, não é a vantagem do Fluminense. Isso ia até a semifinal, se eu não estiver enganado. Pênalti. Então é só pra produção tirar essa dúvida nossa, que esse regulamento do Carioca aí também é bem bagunçado. Então eu tenho a impressão que 2 a 0 leva pros pênaltis, não é a vantagem dele. Agora, com relação ao que o Pilhado perguntou, Vitor Pereira, eu acho que mesmo ele vencendo, ele não vai permanecer no Flamengo. Mesmo ele vencendo o campeonato, ele não vai permanecer no Flamengo. O Fluminense foi superior no primeiro jogo, totó nesse primeiro tempo, botou o Flamengo na roda. Superior no primeiro tempo do primeiro jogo. No segundo. Primeiro jogo eu achei o Fluminense. Primeiro tempo, no segundo não. Ah, mas no balanço geral ali, o Fluminense foi melhor pra mim que o Flamengo. Teve mais oportunidades. É um time muito mais tranquilo em campo, né? Foi um time muito mais tranquilo em campo. O Vitor Pereira já chegou no Flamengo sem nenhum clima. Vamos lembrar disso. O Vitor Pereira chegou no Flamengo sem nenhum clima. Não era uma aposta que a torcida estava abraçando, que todos estavam felizes. E eu falei, desde o início, o Vitor Pereira está cavando para ser criticado pelas duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. E é isso que vai acontecer. Eu acho que independe do resultado, eu acho que ele vai sair do Flamengo mesmo vencendo. Flávio, você desde o começo dizia como que o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Exatamente. Né? Você dizia que ele não fez... Realmente, ele não fez nada no Corinthians. Não ganhou um Nada, clássico. Nada. Não ganhou um Não é clássico. só ganhar um clássico, ele não jogava bem no Corinthians. Nada, não jogava Os únicos bem. jogos bons dele no Corinthians foram o segundo tempo dele na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Que esse jogou bem. Sim. Nem o jogo contra o Fluminense, que ele ganhou bem, ele jogou melhor. É verdade. Foi Ele achou os gols no finalzinho. pelo até. Corinthians. É. Agora, teve o jogo contra o Santos também, que eu acho que jogou razoavelmente bem também pela Copa do Brasil. Agora, ele não fez nada no Corinthians para chegar no Pênalti, tá? Flamengo. Só e pra agora, confirmar, essa pênalti situação... E agora essa situação do Flamengo, da chegada do Vitor Pereira. Você sempre foi contra. Você acha que ele sai agora?
Não sei, eu não sei como é que funciona o Flamengo. Você conhece bem o Mauro César também. Não sei como é que funciona. Eu não sei por que contratou. Quer dizer, pra mim, já deveria ter saído. Não deveria nem ter ido. Essa é a verdade, né? Mas o futebol é tão assim que eu não vou ficar surpreso se o Fernando Lázaro não começar bem o brasileiro. Se o Corinthians não traz o Vitor Pereira de volta. Não, aí cala a boca, né? Ah, tá bom. Ah, Flávio, você é maluco, Tá cara. bom. Tá bom. Pode falar. Tá bom. Ele só pode falar pra dar repercussão. Tá bom, tá legal. Sabe tá legal. quando que o corintiano aceitaria o Vitor Pereira de volta em qualquer situação? Nunca. Sei. Vabi, você que tá sempre lá. Isso é impossível. Não, É né? impossível. É, né? Nunca mais ele pisa, nunca mais passa Não perto. pisa. É óbvio que não pisa. Ele, primeiro que ele Nunca perdeu mais é o irmão muito do longe, William. hein? Primeiro que ele perdeu o irmão dele, do William. Mas é que a faz as sogra pazes. dele... Irmão faz as pazes com o irmão. Eu não duvido de nada no futebol. Eu já vi tanta Não, o coisa. Flávio chutou o balde agora. Ah, é? Chutou o Pô, balde. vocês achavam que ele é pro Flamengo? Não, mas Não, você mas chutou aí o balde não, aí agora. você só tá de Corinthians, sacanagem. no caso, não. Não, Mas teve um lance, ó, teve o Pé não vai lembrar aqui, Eu não vocês vão duvido de lembrar. nada. Você vai Flávio, lembrar. o cara sai como o maior traidor da história do Corinthians. Ó. E aí ele volta. Ó, eu duvido só vi nada. um caso. Eu não duvido Eu só de vi um nada no caso, eu futebol. só Já vi vi um tanto caso assim. aqui no Brasil, mas foi que o Botafogo que mandou o treinador embora. O treinador foi mandado embora, com 2 semanas o Botafogo contratou ele de volta. Cuca. Eu lembro de um caso histórico. Aí foi o Botafogo que mandou. Aí foi 2007. Caso Cuca histórico, 2007. caso histórico 77. Corinthians ganha da Ponte Preta, expulsa o Rui Rei. E aí fica aquele negócio, Corinthians comprou o jogador e tal. O único jogador que o Corinthians não podia contratar era o Rui Rei. Qual foi o jogador que ele contratou? O Rui Rei. E não teve nada de sacanagem e tal. Mas olha o que os caras fazem. Os caras fazem coisas que você... Não, o próprio Dorival Júnior, vamos lembrar que o Dorival, mas aí foi por parte do treinador. O Dorival voltou pro Flamengo, ele poderia recusar, é que ele vai voltar sempre que... Se o Flamengo chamar hoje o Dorival, eu acho que o Dorival volta. Não, o Flamengo hoje, se não for o Jorge Jesus, eu acho que é o Tite. Eu acho. Porque o Flamengo tem realmente essa mania de grandeza. Eu li, falando sério, não tô brincando, não. Eu li que Vai renovar? o Fernando tava louco pra renovar com ele. Ia fazer, mandar uma proposta Não, mas tem pra que ver renovar. se ele vai querer renovar. Não, que o clube tava pensando em renovar com ele. Tem que Bom, ver se ele vai renovar. eu insisto no que eu tô dizendo. Vou ficar muito Sendo surpreso que o se Jorge Tite sair. Jesus, sendo que o Jorge Jesus também tem chance de seleção brasileira, tá? A gente tá esquecendo É isso. muita opção pra ele, né? Ó, tem chance de seleção brasileira aí pro Jorge Jesus. É um dos nomes mais cotados se não for o Ancelotti. Agora... E Atlético Mineiro? Pro Jorge Jesus. Não, eu acho que se ele tiver a possibilidade do Flamengo, ele não tem ninguém. É bem que dispute. possível, mas o Atlético provavelmente ficará sem técnico, né? Porque foi tudo que aconteceu com o Cudê e tal. E a gente lembra que ele era para ir pro Atlético Mineiro, não pro Flamengo, lembra disso? Quando ele chegou no Brasil, ele foi primeiro lá no Audax, Claro, depois no não foi Atlético. roubado lá na Vila Holanda. Lá. Mas o Cudê acabou de ser campeão agora, Flávio. Então vai dar uma tranquilidade, né? Vai dar uma tranquilidade. Não sei. Vai dar. Mas e ele? Será que ele não quer? Eu acho que ele Acho quer. que não, ir embora. ele, ó, pelo que eu vi a coletiva dele, ele pediu desculpa. Pediu desculpa para tirar a multa de 30 milhões. Foi. Aí, à noite, ele assinou um contrato onde ele não tem mais multa nem o Atlético. isso aí. E agora, provavelmente, ele vai dizer, senhores, Mas muito hoje, obrigado, mas não hoje quero com mais. certeza, que a gente tá aqui, a gente não sabe qual foi o clima no Mineirão. Fica com o D, o Atlético precisa de você, eu te amo, foi campeão. Fluminense 3-0 e Vitor Pereira indo pro Cano. Tá entrando o Cano no Vitor Pereira, velho, Vamp. Ainda tem jogo. 2 né? do Cano já. Alô, é da TAP? O Fausto falou aqui, se o Flamengo fizer um, vai pra pênalti, né? É tudo pênalti agora. Tem muita coisa ainda pra rolar, mas assim, o trabalho do Vitor Pereira, independente, vamos supor que 15 minutos vira pra 5-3. Não vai ficar mais no Flamengo, não tem. Não tem mais. Não, calma aí, mas se ele vira hoje é campeão, ele não cai. Você Eu acho que ele não? sai. Eu acho Você que ele acha sai. que cai? Eu acho que ele cai. Eu acho que ele Lógico. cai. Não tô falando assim, pelo torcedor cai, não sei se é diretoria. Pelo torcedor ele já tinha caído no Mundial. É isso que eu tô falando. Eu recebi torcedor? uma mensagem agora há pouco de alguém que trabalhou recentemente no Flamengo, época de Jesus e tal, que tá me falando aqui que qualquer que seja o resultado, ele vai da área. Talvez então, ele mesmo. é o que eu fiquei sabendo. Talvez também. ele mesmo peça demissão, não? Ah, não pede Eu mesmo. duvido. Ele vai abrir mão de 15 Não milhões. pede, Mas mas ele vai Falar, Você acha que ele a vai sogra abrir tá mão? doente. Ele não vai, você acha que ele vai perder essa bufunfa? Você acha que ele vai abrir mão de 15 Imagina. milhões de reais, Vamp? É ruim dele pedir pra sair. É muito ruim dele pedir pra sair. Agora, mais uma vez, incompetência da diretoria do Flamengo. Incompetência. E isso eu vou fazer questão de falar depois do jogo, né? Porque o Marcos Braz vai rasgar mais 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. No total, 40 milhões de reais em demissões de treinadores do Flamengo. Fora Isso salários, tem que claro. ser questionado.
Claro, isso tem que ser questionado. Esse cara, ele ganha cerca de 2 milhões de reais por mês no Flamengo, gente. Pra não fazer nada. O mais doido foi trazer. Pô, ele tem uma sogra cara, né? Não, agora. Sabe o que é pior, Pilato? Aí, falando sério mesmo. Caramba, se o cara tá arrebentando, tipo assim, Abel Isso, Ferreira. é isso, Você pode é discutir ou não discutir, tá, mas o Flamengo vem e mete 5 milhões no Abel Ferreira. Pô, o cara ganhou tudo, você falou, o cara ganhou tudo, o cara arrebentou. Exatamente. Ele traz um cara que não ganhou nada, um incompetente. Perdeu pro Dorival. Pois é, um incompetente, ele leva o cara, ele traz esse cara, pagando uma grana maior que ele ganhava no Corinthians. Pro treinador que ganhou dele, mandou embora. Não, renovou, não é que não mandou. Foi o que o Zico falou. Se ele chega no Abel Ferreira, ok. Mas por que ele fez? Por que eles pagaram isso pra esse cara? Ele não, baseado em quê? Ele já tinha. E não é que, tem um cara lá na Europa que tá arrebentando, nós vamos fazer um teste, vamos ver. Não, já tinha um ano aqui mostrando no Corinthians que ele era um incompetente. Não teve lógica essa E aí os caras metem uma grana maior ainda do que ele ganhava no Corinthians. Uma piada isso aí. Isso é maluco. Uma piada isso E aí bate em cima do que o Zico falou. Ele perdeu pro Dorival Júnior, que era o treinador do Flamengo. E isso que está acontecendo, não que seja bom, porque é péssimo para um gigante do Flamengo perder, mas para despertar para algumas coisas. Isso não é ruim, não. Os caras precisam acordar que estão errando. Espalha pra rapaziada aí, compartilha aí nas redes sociais e segue o Pouflá, valeu? Esse é o canal Pouflá, sempre com bons conteúdos para você. Beijão, abraço e até mais.